E aí, pessoal, beleza? O resumo de hoje vai ser de volume de sólidos. Mas primeiro, antes de apresentar as fórmulas em si, vamos tentar entender o que significa volume de sólidos. Primeiro que sólidos é uma figura com três dimensões, largura, profundidade e comprimento. E volume a gente pode entender como se fosse a capacidade desse sólido. Tipo assim, por exemplo, ó, volume é a capacidade, ou seja, quanto de água cabe num copo. Um copo seria um cilindro, que é um sólido, e quanto de água cabe nele? Isso seria o volume. E aqui eu vou apresentar para vocês as cinco principais figuras que a gente vai aprender a calcular. Porque não dá para a gente sair aprendendo a calcular todos, né? Todos os volumes. Então a gente vai focar nessas principais aqui: prisma, cilindro, pirâmide e cone. Fazer aqui o tracejado. E aí a gente vai perceber que o prisma e o cilindro, as fórmulas vão ser muito parecidas. A pirâmide e o cone também. E só a esfera que vai ter a fórmula um pouquinho mais diferente. A gente vai ver um de cada vez separadamente, e aí vocês vão perceber isso com mais clareza depois. Aí, pessoal, agora, ó, começando pelo prisma, estudando eles separadamente, o que a gente tem? O que seria um prisma? Um prisma é um sólido, né? Que a base inferior e a base superior são paralelas e são congruentes. E as bases são polígonos, beleza? E aí, como que a gente calcula o volume de um prisma? Primeiro, a gente tem aqui, ó, a base, tanto faz a base de cima ou a base de baixo, são iguais, né? Então a gente tem, o que a gente vai fazer? Calcular a área dessa base, primeiro. E aqui a gente tem a altura. A altura poderia ser esse segmento, esse segmento, esse segmento e esse segmento, que liga a base inferior com a base superior, beleza? E aí o que a gente faz? Para calcular o volume, a gente vai fazer, o volume é a área da base vezes a altura. Tudo bem? Aí, pessoal, aqui, ó, partindo para o cilindro, lembra que eu falei que a fórmula dos dois é muito parecida? O que acontece, ó? O cilindro, tá vendo que ele não é nada mais nada menos que um prisma, só que a base é uma circunferência, é um círculo. Então, o que acontece? Vamos supor que a gente use, né, aquela fórmula que eu coloquei ali, que é a área da base vezes a altura, certo? Só que a área da base aqui, a gente não viu que é πr ao quadrado? Então, se a gente substituir, ó, no lugar da base, colocar πr ao quadrado vezes a altura, é a fórmula do cilindro. Então, tá vendo que a fórmula, basicamente, se for ver a mesma, a única coisa que muda é que no cilindro, a gente já sabe que a área da base vai ser πr ao quadrado. E no prisma, a área da base vai depender de qual é a sua base. A base pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, um hexágono. Então aqui a base vai depender. E no cilindro a gente já tem que a base, como é um círculo, a gente já sabe a fórmula logo de cara, que é πr ao quadrado. Tudo bem? Aí aqui, pessoal, continuando a sequência do vídeo, ó, a gente vai ver pirâmide. Beleza, ó, vamos dar uma olhada aqui na pirâmide para a gente analisar aqui rapidinho. O que seria uma pirâmide? Tá vendo que uma pirâmide parece muito com um prisma? Só que ao invés de ter a base superior, a gente tem um pontinho aqui, que na verdade a gente vai chamar de vértice. Então, beleza, isso é uma pirâmide. É um prisma, só que ao invés da base superior, a gente tem um ponto, que é o vértice. Aí então a gente vai calcular a área da base normal, igual a gente faz no prisma. E aqui a gente tem a altura, ó, só que a altura é diferente. Lembra que no prisma era uma das arestas laterais? Aqui, ó, seria a altura, o segmento de reta, né, que liga o vértice até o plano que contém a base. Ou seja, seria essa distância aqui, do vértice até a base. Beleza? E aí, como que é a fórmula? A fórmula é praticamente, é muito parecida, né, com a do prisma, só que aqui a gente faz volume, área da base vezes altura, e divide por 3. Como é pirâmide, a gente vai dividir por 3, beleza? E aqui no cone vai ser o mesmo esquema. Lembra que ali quando a gente pegou o cilindro, a fórmula era a mesma, só que como a área da base era πr ao quadrado, a gente já substituía e ficava com a fórmula final? Mesmo esquema aqui, ó, vai ser igual a gente fez na pirâmide, ó. Seria área da base, o volume seria área da base vezes a altura
dividido por 3. Só que como a nossa base é πr ao quadrado, então vai ficar πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então tá vendo? Novamente, ó, a pirâmide e o cone, a fórmula ficou bem parecidas, né? Só muda que a base é diferente. Tudo bem? Beleza, então, pessoal, e para finalizar aqui, ó, a gente tem o que? Esfera. O que é esfera? Esfera não é nada mais nada menos que uma bola, né? Aí, beleza, como que a gente calcula o volume da esfera? O volume da esfera não tem tanto segredo. Só que qual que é o problema? A gente tem que decorar essa fórmula aqui, ó. O volume da esfera é dado por essa fórmula. Simples, direto assim, simples, só que a fórmula é um pouquinho mais difícil de decorar, tá? Só que então qual que é o volume da esfera? O volume é 4πr ao cubo dividido por 3, beleza? Então na esfera não tem muito segredo, só que tem que decorar a formulinha. Então vai ser volume é 4πr ao cubo dividido por 3. E aqui, pessoal, ó, só para finalizar então, eu fiz um resuminho aqui de todos os volumes. Se vocês quiserem pausar para tirar um print aqui dessa parte, é uma boa ideia, ó. Então aqui, ó, coloquei todos: prisma, cilindro, pirâmide e cone, e a formulinha. Então lembrando, ó, que esses dois é muito parecido, né? Prisma e o cilindro, que é área da base vezes altura. Aqui seria o mesmo esquema, área da base vezes altura, só que a base aqui a gente já colocou, que é πr ao quadrado. Pirâmide e cone, muito parecido. Pirâmide, área da base vezes altura dividido por 3, e aqui no cone, πr ao quadrado, que seria a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Beleza. E por último, a esfera, que é um pouquinho mais difícil, porém só decorar a formulinha, que é 4πr ao cubo dividido por 3. Beleza? E aqui uma observação, né? AB é a área da base, caso esquecer, e H é a altura. Beleza? Falou então, obrigado aí pelo vídeo.